Meus amados queridos irmãos em Cristo, vou fazer a parte 2 dos livros apócrifos, porque ficou muito grande, né? E eu tive que cortar, agora vou pro trechinho. Acho que restam 15 minutos, 10 ou 15 minutos, tá bom? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Deixa eu só dar a pausa que tá no comercial aqui. A carta de Tiago, a carta dos Hebreus e Apocalipse ficaram de fora. Aí veio o segundo conselho, né? O segundo concílio, que foi em 393, que foi o concílio de Hipona, e também o terceiro concílio, que foi em 97, o concílio de Cartago. E ali foram definidos os livros que são conhecidos até hoje, né? Aí, no quarto concílio, que foi em 419, que foi o chamado segundo concílio de Cartago, o cânon foi estabelecido, ou seja, foi fechado de vez. Os livros Apocalipse de Pedro, Evangelho aos Hebreus, Evangelho de Tomé e Pastoral de Hermas foram rejeitados porque continha neles doutrinas de santificação, guarda dos mandamentos mosaicos, e por isso foram considerados apócrifos. Gente, esse é o critério? O critério não era para ser se é inspirado ou não por Deus? Agora, porque a carta ou o livro contém mandamentos da Torá ou características de uma comunidade de crentes daquele período que conservavam os mandamentos de Deus, que guardavam as festas, que guardavam o Shabat, que comia caché. Então, não, isso é muito judaico. Não vamos selecionar essa carta, não. Ela não precisa entrar. Vamos deixar as cartas que estão mais neutras. Lembrando, irmãos, que você não é salvo por guardar sábado ou não, tá? Deus já, na sua infinita sabedoria, ele já sabia que os romanos iam distorcer tudo, ia tomar conta do cristianismo. Você acha que Deus não sabia? Lógico que Deus sabia. E ia pegar o dia de adoração, que é o sábado, e transformar no domingo. Deus já sabia de tudo isso daí. Certo? Por isso que ele não vai condenar, que nem diz o adventista da denominação adventista do sétimo dia, que a marca da besta é você não adorar o sábado e adorar o domingo, não guardar o sábado e guardar o domingo, que o decreto dominical é a marca da besta. Isso é uma heresia, uma mentira, tá? Porque Deus sabe, ele não vai te condenar, porque o sábado é o simbolismo do descanso eterno. O próprio Jesus curou no sábado, comeu espiga de milho com os discípulos, e os fariseus ficou revoltados contra ele. Ele falou, eu sou o Senhor do sábado, entendeu? Não é lícito curar no sábado, entendeu? Então eles não entenderam o significado figurativo do sábado. Lógico que para eles têm que guardar o sábado até hoje, porque foi uma ordenança para o povo judeu. Nós não somos judeus, nós somos gentios que viramos igreja. Entendeu? Nós vamos descansar no sábado lá no reino de Deus, o reino milenial e tudo, que vai voltar tudo às obras da lei, certo? Hoje nós não guardamos dia. Pode ir para a carta de Colossenses. Vocês, acho que eu estou inventando aí, vocês que são religiosos, da igrejas, como que fala? Das denominações evangélicas, né? Tem que cumprir festa, sim, tem que cumprir. A festa é para vocês saber o significado dela. Assegura o que ela significava. Para o povo judeu, sim, ela tem o significado e tem o cumprimento. Para a igreja, não. Mas ela vai voltar a ser cumprida no tempo do reino milenial de Cristo. As festas, tudo mais lá. Todo o requisito da lei. Qual que a gente faz hoje? Qual as leis que a gente obedece? As leis dos 10 mandamentos. As leis morais. Mas por que antes a gente não obedecia? Não obedecia porque você não tinha o Espírito Santo. Então você, como pecador, não conseguia. Cristo tinha que vir, cumprir toda a lei, depois soprar o Espírito Santo, através do Espírito Santo, que a Bíblia chama que reveste a gente de poder, aí a gente consegue cumprir. Resumido em 2, amará o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, e amará o seu próximo como a ti mesmo. Se você ama o próximo e ama a Deus, você não vai matar o próximo, não vai roubar, não vai tomar o que é dele, não vai adulterar com a mulher dele, não vai honrar pai e mãe, que é os mandamentos, né? Não vai adorar outros deuses, que é o mandamento também. Todos esses mandamentos são os morais. A gente cumpre até hoje, tem que cumprir. E tem que fazer obras de caridade, de bondade, de ajudar o próximo. Como que você vai... a fé sem obras é morta, diz a carta de Tiago. Como é que você vai ter fé que não gera obra, não gera fruto? Entendeu? Você não é salvo pelas obras. Ou seja, você não faz boas obras
para ganhar salvação? Porque aí você estaria comprando a Deus, fazendo barganha. Deus não faz isso. Deus dá de graça a salvação, por meio da fé em Cristo. Mas depois que você aceita Cristo e acredita na obra que Ele fez para salvar a sua alma, o que Ele faz? Ele vem com o Espírito Santo e o Espírito te induz, te leva a praticar as obras que Deus preparou para que você praticasse depois de salvo, entendeu? Para testemunhar que você é realmente salvo. Agora, se você diz que acredita em Deus, aceitou Jesus e não tem obras, então você tem que revisar sua fé, porque a fé verdadeira produz boas obras, entendeu? E obra é várias coisas, é pregar a palavra, é dar ensinamento da palavra, é ajudar os carentes, ajudar os órfãos da viúva, é ajudar seus familiares, que Tiago fala também. Não, Tiago não, acho que é Timóteo. Aquele que vê um familiar em dificuldade, tiver condições para ajudar e não ajudar, é pior que o incrédulo e negou a fé. Ou seja, primeiro começa dentro da sua casa a fé verdadeira, depois você vai transmitir para os de fora, entendeu? Então, se você negar ajuda a quem precisa da sua família, você negou a fé. Então você é pior que o incrédulo. A Bíblia diz isso, entendeu? Lógico que se você não tiver condição, você vai ajudar de outra forma, se você não tiver o financeiro. Entendeu? Ou vai ajudar com uma palavra, com um incentivo, com alguma coisa, ou com a oração, tudo é obra, tudo isso é obra. Então vamos lá. Se você não tiver nenhuma dessas obras, você não está na fé verdadeira. E é o que diz a palavra, não sou eu, tá? Bom, vamos voltar lá. Então você compreende aonde é que está o direcionamento daquela comunidade de líderes que resolveram separar e estabelecer o que é e o que não é? Então, aqui o nosso objetivo hoje é trazer para vocês e mostrar que o conteúdo que nós hoje estamos vivendo dentro do judaísmo messiânico é justamente o que eles viviam no passado. Esse foi o grande problema para os líderes da igreja de Roma, pois o caminho era excluir qualquer coisa judaica do Novo Testamento e da nova fé no Messias. Ou seja, uma fé conforme Roma, não conforme Israel. Esse era o objetivo. E aqui a gente termina esse shiur, né, dos livros apócrifos, que aqui, é claro, eu não estou trazendo de forma exaustiva sobre todos os livros apócrifos, mas eu quis mostrar para vocês que há livros que são importantes e devem ser considerados, conforme as palavras do nosso Mashiach Yeshua. Na Psorat Matai, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 17 ao 20. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Está escrito isso lá. Eu não vim abrogar, mas eu vim cumprir. Olha lá, tá vendo? Porque em verdade eu vos digo que até que os céus e a terra passem, nenhum J ou um tio, essa é a expressão em português, em hebraico está nenhum Yod ou Tag errado, passará da lei sem que tudo seja cumprido. A pergunta é, o céu e a terra já passou? Não. Então, tem que ser cumprido todos os pontos da Torá. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, da onde? Da lei, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Mas aquele, porém, que os cumprir o quê? Os mandamentos da lei. E ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder, ou seja, não for melhor, não for maior do que a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Bom, queridos, eu espero que você tenha compreendido, o que nós buscamos trazer para vocês hoje aqui. E a nossa intenção foi mostrar que conteúdos daquele tempo passado eram conteúdos em cartas que não entraram ali no cânon do Novo Testamento, porque tinham um conteúdo judaico. Ou seja, realmente Roma conseguiu descaracterizar muito a parte da Boa Nova, da Bessorá, do Evangelho do Messias de Israel. Mas Baruch Hashem, que nesses últimos dias ele está fazendo uma restauração. Ele está trazendo todos nós, todos vocês que estão aqui assistindo esse vídeo, de volta à origem da fé, à origem das Escrituras, de volta a Jerusalém. Ou seja, para aprender realmente o que foi ensinado de fato. Agora,
Bom, a gente vai deixar assim, né? Se foi bom esse vídeo para você, se você gostou, se te edificou, você vai deixar seu like aqui, você vai deixar o seu comentário, e aí nós vamos fazer uma segunda parte. E temos boas coisas para falar dos livros apócrifos e pontuar alguns livros apócrifos aqui e os assuntos que estão neles, tá? Dando direcionamento para vocês aqui de alguns livros que tenho certeza que vai trazer muito conhecimento, muito conteúdo para vocês. Inclusive, a gente pode até deixar, a partir do próximo, né, dependendo aqui do comentário de vocês, na descrição também para vocês baixarem alguns. Né? E isso eu estou falando com responsabilidade aqui dentro do contexto judaico. Tá bom, queridos? Bom, nós vamos terminando esse vídeo aqui e mais uma vez eu quero pedir a vocês que ao entrar aqui na descrição desse vídeo, você vai ver a descrição da nossa Yeshivá. Venha estudar conosco, muita coisa boa para você aprender, para nós compartilharmos com você, para você ter acesso a muita informação. Então, entre em contato com a nossa secretaria. Também o nosso curso que está disponível, né, que é o curso de judaísmo, da fé aos costumes, onde você vai aprender muito sobre o povo de Israel, o povo judeu, suas características, o que o povo de Israel veste, né, o que o povo de Israel come, quais são as festas que festeja, qual foi a influência do povo judeu no mundo, na arte, na ciência, na política, né, na música. Tem muita informação para vocês nesse curso. E eu tenho certeza que vai trazer claridade, esclarecimento a muita gente que precisa conhecer sobre o judaísmo. Então, também aqui na descrição do vídeo, você também vai ter todas as informações para estar adquirindo o nosso curso. Bom, queridos, nós vamos terminando por aqui. Espero que tenha edificado a sua fé. Compartilhe o nosso vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal e nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom Uvrahá a todos, que o Eterno vos abençoe. Shalom, shalom. Shalom, a paz do Senhor. Shalom é a paz. Então, irmãos, vou dar uma pitadinha aqui para vocês, para quem não conhece, né? O que acontece? Ele estava falando aí, né? O que a pessoa tem que entender? É meio confuso, sim, né? Mas se a pessoa se aprofundar, ela entende. Paulo fala em carta aos Gálatas que quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Por que ele fala isso? Mas lá em Romanos, na mesma carta de Paulo, só que é em Romanos, carta aos Romanos, ele fala de a lei, porém, pecado? De maneira nenhuma. Quer dizer, se não fosse pela lei, a gente não conhecia o que era pecado. Então a lei veio para apontar que a gente era pecador, não conseguia cumprir a lei, que ia apontar para Cristo, que viria cumprir no nosso lugar. Esse é o papel da lei. A lei era como condutor, como aio. Aio quer dizer condutor, tá? Que vai conduzir, como um pirueiro conduz o seu filho para a escola e entrega lá naquele lugar de corresponsabilidade. É a mesma coisa. Então a lei era para apontar que a gente estava em erro e dar os mandamentos para a gente estar em acerto até a vida de Cristo. Mas como a gente não conseguia cumprir toda a lei, porque a gente estava em pecado, por isso que se matava os animais para derramamento de sangue, né? Para purificar e expiar os pecados, mas vinha um que ia ser o Cordeiro perfeito, que é Cristo, né? Muitos principalmente Jesus, principalmente judeus, não fala Jesus, né? Porque ele se assemelha a Jesus com coisa errada, com coisa porco, essas coisas aí, né? Mas não importa, se você se referir a Jesus, que é traduzido para nossa língua, Deus sabe que você está se referindo a ele vai te ouvir. Eu não gosto muito de falar Jesus, eu falo Jesus de vez em quando, mas tem outros aí que ficam inventando que se você falar Jesus você não é salvo porque você não está falando o nome do Salvador. Isso é conversa, não vai nessas ondas, tá? Você pode chamar Jesus, você pode chamar de Cristo, eu prefiro chamar Cristo. Às vezes eu falo Senhor Jesus ou Senhor Jesus Cristo, né? Ou você pode chamar Yeshua, porque é o nome dele hebraico, né? Yeshua, que significa Salvador, tá? Ou pode chamar Yahushua, entendeu? Deus tem vários codinomes, não só Cristo, mas Deus, Jafé, Elohim, que Elohim é a sua totalidade, a plenitude, né? Por que você acha que está escrito Deus e tem S no fim? Aí é plural, certo? Porque não é só Deus, é Deus Pai e Deus Filho e o seu Espírito. Então, totalidade
plenitude e Deus Pai e Deus Filho. Então não é dois deuses e seu espírito, só que é um Deus. Só que ele se faz na presença do Filho. Então forma Deus Filho, Deus Pai e o seu espírito. Entendeu? É difícil de compreender, sim. Não é fácil não, mas a gente não consegue explicar isso na plenitude, tá? Não me presta para explicar. É igual a música do Renato Russo, como esse mesmo Deus ao mesmo tempo é três, se divide em três, que é Pai, Filho e Espírito, né? Entendeu? E a gente não consegue explicar isso é só na glória, né? Mas é assim que é, e a gente crê pela fé, tá? Que mais? Então, por que eu estou falando isso? Porque nem todo requisito da lei a gente cumpre. Para nós, a igreja, eu não estou falando para os judeus. Os judeus têm que cumprir, entendeu? Porque eles são judeus, entendeu? E eles são o povo terreno que Deus escolheu e Jesus veio através deles. Então ele tem que cumprir tanto as leis cerimoniais, o dia de festa, o dia de sábado, tudo. O gentio já não, porque Jesus e Deus já sabia que os romanos iam fazer tudo essa lambança, tomar conta do cristianismo e distorcer todo. E aí era impossível salvar as outras nações, mas Deus quer que as outras nações sejam salvas, entendeu? Só que quem é salvo, só quem crê na obra de Cristo na cruz, tá? Para deixar claro, quem não crê não é salvo, mas não que Deus não quer que todos sejam salvos. Muitos não vão ser salvos, por quê? Porque eles não querem aceitar Jesus como Salvador, então eles não crêem. Então é um livre-arbítrio, Deus não revoga as leis que ele estabeleceu, como a do livre-arbítrio. E para vocês entenderem também, a gente não tem total arbítrio, a gente tem livre-arbítrio até uma certa parte. Por exemplo, onde a gente tem livre-arbítrio? Para você escolher entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, aí você tem livre-arbítrio. Aquela história de que eu faço o meu destino, nem você incrédulo faz, nem eu crente faço. Quem faz o destino já está estabelecido, é Deus. Então, por exemplo, como que eu sei disso? Eu sei que muitos podem não concordar, tá? E fique à vontade para discordar, só me respeite, porque senão eu vou dar a resposta não desrespeitando, mas apimentada. Então, discorde com educação e com respeito, como o YouTube recomenda, tá? Então, que acontece, irmãos? Deus deu livre-arbítrio para você escolher entre o bem e o mal, o certo e o errado. Mas o seu destino já está traçado. Por que está traçado? Porque Deus já estabeleceu tudo. Ele estabeleceu as regras cerimoniais, as regras ritualísticas e as regras morais. E as consequências. Entendeu? Então, por exemplo, se você tem a liberdade de escolher o mal, por causa do seu livre-arbítrio, certo? Vai arcar com as consequências. Você vai colher aquilo que você plantar, como a Bíblia mesmo diz. Se você fizer o bem, você vai arcar com as consequências boas. Você vai colher o bem. Então, já está estabelecido. Então, por isso que eu falo, você só tem livre-arbítrio até um certo ponto. O resto, você não faz o seu destino. Tudo foi planejado já por Deus. Até para aqueles que escolheram o mal. Então, se você escolheu o mal, o juízo seu já está determinado, porque foi a escolha que você fez, entendeu? Deus convida você a escolher o bem, mas se você for para o mal e escolher o bem, não é só fazer o bem, você tem que fazer o bem em Cristo, você tem que aceitar Jesus. A Bíblia diz que você pode fazer qualquer bondade desse mundo, mas se você não crê na obra de Cristo, você não vai ser salvo. Mesmo você fazendo caridade. Porque se você fizer caridade achando que vai para o céu, é como se você estivesse comprando a sua salvação. E Deus não aceita barganha. Ele quer te dar de graça. Mas ele precisa da sua fé. Que é a fé na obra do Filho dele. Que ele enviou para morrer por você e por mim na cruz. Entendeu? É isso. Entendeu? E aí, a lei, a gente vai cumprir os gentios, a igreja, não os judeus. Os judeus, ele vai cumprir as leis todas lá que Deus deu para ele, certo? Para nós vamos cumprir as leis morais, os 10 mandamentos. A gente não vai, por exemplo, quer ver? Se você quiser imitar os judeus, que nem aí o livro de Apocalipse fala, aqueles que dizem que são judeus não são, mas são a sinagoga de Satanás. Quer dizer, são pessoas que se passam por judeus ou nações que querem imitar o judaísmo. Entendeu? Quando ele falou aqui que ia ensinar a aula de judaísmo, ele não está querendo dizer que ele quer transformar você em judeus. Ele quer mostrar a cultura judaica e orientar para você ter conhecimento da cultura judaica. Algumas coisas que estão atreladas à cultura judaica, você vai praticar, outras não. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui.
No Antigo Testamento, a mulher, o homem que era pego em adultério, era apedrejado. Você vai apedrejar a mulher hoje, que comete adultério, o homem? Não tem, para nós aqui a gente não cumpre isso. Entendeu? É a mesma outra coisa que lá os judeus não comem carne de porco, e não podia comer. Nós aqui somos liberados porque Deus purificou todos os alimentos. Se você ir para o Novo Testamento, para a carta de Paulo de Colossenses, qual que é a outra carta que tem mesmo, que ele fala disso? É Colossenses, acho que Efésios, né? E em Atos também, ele fala para Pedro comer um animal lá. Pedro fala, não, de maneira nenhuma, senhor, toque coisa imunda. Aí Deus responde para Pedro, Pedro, não torne imundo que eu purifiquei. Ele estava usando uma figura de um animal que Deus já tinha purificado, representando os gentios que somos nós, de outros povos. Porque naquele tempo eles chamavam os gentios, que não eram judeus, de imundo. Para eles eram imundos, porque a gente tinha a prática que não era a prática judaica, entendeu? Entendeu? De fé, de firmeza na fé. Então eram outras práticas que eram chamadas de práticas pagãs, entendeu? Pagãs, que é o caso da Igreja Católica pôs aí, né? Para as pessoas cumprir a Roma, a Igreja Católica veio de Roma. Então, como caiu o Império Romano, na época do Império Romano ter caído, surgiu com uma nova versão, que é o Império Católico Romano, entendeu? E aí eles distorceram todas as coisas da Bíblia que veio dos judeus, que veio dos israelitas, não veio de Roma, entendeu? O cristianismo não veio de Roma, a Roma roubou o cristianismo, entendeu? E manipulou e fez tudo para enganar as pessoas, isso veio do anticristo, entendeu? Porque tem vários tipos de anticristo no decorrer das escrituras, entendeu? Não tem só um, só que vai ter um majoritário no final dos tempos, que é o que a gente tá aguardando que eles vai vir aí, né? Mas sempre teve, tipo Nero, Domiciliano se proclamava Deus na terra, entendeu? Ele falava no tempo do exílio de João lá, na ilha de Patmos, ele falava que ele era Deus, que tinha que adorar ele como Deus. E é isso que o anticristo vai fazer no final dos tempos. Então teve várias figuras de anticristo, entendeu? Então Roma roubou o cristianismo e tomou conta do cristianismo para manipular, para enganar a população. Por isso que é importante você ter conhecimento e estudar, para você não cair em erro e engano. Muitos vão conseguir ser salvos, mas outros não vão, por causa de não ter. Por isso que eu falo, esse sistema cria muitas distrações para você não ter conhecimento da verdade, para você não ir para a Bíblia, para você tá cansado, você se cansar e você não ter força para ir para a Bíblia. Isso aí é um espírito que está impedindo a pessoa de conhecer a verdade para ela ter salvação. Que o diabo quer arrastar muita gente para o lago de fogo junto com ele, que ele já sabe que vai para lá, entendeu? Ele só está aguardando o tempo dele, entendeu? Como ele sabe que não pode ir contra Deus, ele quer destruir a criação de Deus. Então ele vai fazer de todo tipo de engano. Se você ler carta de 1ª e 2ª Tessalonicenses, você sabe, você vai ver que o que eu estou falando procede, que ele vai vir com todos os sinais de maravilha do engano para os que perecem, para os que não têm conhecimento, para enganar todos e levar toda a destruição. Essa é a intenção do diabo, usando o anticristo, entendeu? Então, Roma mudou muita coisa e levou muita gente ao engano por causa deles ter, né? Então a gente cumpre o quê? O que a gente cumpre da lei hoje? A gente cumpre, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, honrar pai e mãe, que mais? Não fazer deuses, não adorar outros deuses, não fazer imagem de escultura, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cometer adultério. Tem mais dois aí, se eu me lembro, que às vezes foge da minha mente, irmãos, eu sei, mas foge da minha mente. Não levantar falso testemunho, fugiu da minha mente agora. Mas são 10 mandamentos que hoje a gente consegue cumprir, mas resumido em 2, entendeu? É isso. E aí eu vou dar outra explicação para vocês. É que eu estou tentando lembrar os outros dois que fugiu da minha mente aqui, os outros 2 mandamentos. Então, Paulo escreve, depois eu lembro. Paulo escreve, como fala em Gálatas,
que quem está debaixo de lei está debaixo de maldição. Como se entende isso? Fala para obedecer a lei e fala que está debaixo de maldição. Quando você quer cumprir as coisas que Cristo já cumpriu, as leis cerimoniais, entendeu? E os judeus que não creram em Jesus e não entendeu a nova aliança, entendeu? Então, por exemplo, os judeus que ainda voltam a sacrificar animais, não tem que sacrificar animais hoje mais, entendeu? O anticristo vai vir profanar o templo justamente com a novilha vermelha lá para sacrificar animais, isso vai ser profanação. E os judeus vai quase chegar ao ponto de ser enganado. Só que eles vão abrir o olho a tempo e vai falar, você não é Deus, coisa nenhuma. Entendeu? Mas no início eles vão ser enganados. Eles vão acreditar nesse tal de anticristo aí, como se fosse o próprio Messias que eles estão esperando até hoje, que já veio. Né? Mas se você fala que o Messias vai voltar, como é que é isso? Ele já veio a primeira vez. Eles estão esperando o Messias vir a primeira vez ainda. A segunda vida do Messias verdadeiro vai vir. Só que primeiro, antes da segunda vida de Cristo, vai vir o anticristo. Antes da segunda vida de Cristo, vai vir o anticristo. Entendeu? É assim que é a ordem que vai acontecer as coisas. Mas eles, os judeus, vão pensar que esse anticristo é o Messias que eles esperam, que eles não creram em Jesus. Não todos os judeus, alguns. Que nem esse daí é messiânico, ele crê na obra de Cristo na cruz. Entendeu? Mas alguns judeus não crê. Entendeu? Até hoje, eles estão esperando. Porque ele esperava Jesus vir para guerrear contra Roma. Entendeu? Não para Jesus morrer na cruz e pagar pecado. Entendeu? Aí é que eles se enganaram. Entendeu? E aí é que acontece isso. Então, por isso que Tiago fala que a fé sem obra é morta. Por quê? Abraão teve fé. Ele depositou fé em Deus primeiro, certo? Depois, o que Deus falou para ele? Leva o seu filho Isaac para sacrifício. É lógico que Deus não ia permitir que Isaac seja sacrificado. Deus só estava testando a fé de Abraão, para ver se Abraão era obediente a Deus. Aí Abraão levou o filho dele. Quando ele foi sacrificar, Deus falou para Abraão, Abraão, não estenda a mão sobre o menino. Aí Deus já providenciou o animal para ser sacrificado lá, representando o Cristo que um dia ia vir. Entendeu? Então é isso. E aí, tem em Gálatas também a parte assim que... Paulo fala assim, lança fora a filha da escrava, de maneira nenhuma herdará com a livre. Por que tem guerras? Porque, que acontece? Sara não creu igual a Abraão. Abraão teve fé que ia ser pai de muitas nações e que a descendência ia vir do seu filho Isaac. Entendeu? E aí muitos povos iam ter fé e ia ser da descendência de Isaac. Entendeu? Espiritual. Que acontece? Sara não creu, porque ela era estéril e estava já velha de idade, né? Então ela se riu. Aí por isso que chama Isaac. Isaac significa risada, tá? Porque Jesus falou lá, o Deus, né? Que era Jesus na época lá. Jesus já existia, ele não foi criado. Ele só se fez carne no tempo que era para ele vir para morrer na cruz. Mas ele sempre existiu, ele estava com o Pai. Entendeu? Então ele apareceu para Abraão e falou, por que Sara se riu? Por causa disso vai ser chamado de Isaac, filho dela. Só que como ela não creu, o que ela fez? Ela tinha uma escrava que servia a Abraão, né? Que na época eles tinham servas, né? Então essa escrava servia a Abraão e ela, como a escrava era dedicada e Sara e Abraão gostavam muito dela, Sara deu a ideia, porque ela não conseguia engravidar, de Abraão ter filho com a escrava. E Abraão relutou com isso, não queria, né? Mas acabou tendo, para atender a mulher, e acabou fazendo um erro ali. Aí veio Ismael, que é da descendência, que Agar, que era serva, ela vinha da descendência dos muçulmanos, dos árabes, entendeu? Do povo do Egito, entendeu? Então, aí veio Ismael, da onde sai o povo do Islã, entendeu? E que aí ela achava que o filho dela, de Agar, era o filho da promessa e se virou contra Sara, entendeu? E aí Deus falou, lança fora o filho da escrava, que eles não vão herdar com o filho da livre. Mas ele prometeu terra para Ismael, que eles têm até hoje lá, que é a terra do Islã. Mas o filho da promessa e as promessas da terra, que tem lá essa briga até hoje, que é onde está o dono da rocha lá, o que eles chamam de mesquita, que não é mesquita aquilo, mas que eles chamam, né? Tem essa briga, porque o judeu não pode derrubar lá e construir o templo dele, mas aí o anticristo vai vir com acordo de paz para construir esse templo e para profanar, porque Deus não ordenou mais criação de templo nenhum. Depois da queda do templo de Jerusalém no ano 70, Deus não falou para construir mais templo.
entendeu? Então o anticristo vai construir esse templo, o terceiro templo, para fazer profanação lá dentro, entendeu? Então é isso, a história é essa. Então Roma distorceu muita coisa da Bíblia, que ele tomou posse do cristianismo, para manipular e enganar as pessoas, entendeu? Então o que a gente obedece da lei, por que Paulo fala que está debaixo de lei, está debaixo de maldição? Por causa dos judeus querer voltar a sacrificar animais, ou fazer certas práticas que não se pratica mais hoje, tipo muitas práticas judaicas, porque são 623 leis, eu acho, que tem, não é só os 10 mandamentos. Só que para a nação toda foi dado os 10 mandamentos, não foi só para o judeu. Entendeu? Moisés deu 10 mandamentos lá, mas não era só para o judeu, era para as outras nações. Só que nem o judeu nem outras nações conseguiam cumprir. Com a vida de Cristo, a gente cumpre, me resumindo em 2. Entendeu? Por causa que o Espírito de Cristo nos enche de poder para cumprir. Entendeu? É isso. Mas para você cumprir, você tem que aceitar Jesus. Entendeu? É isso. Então a lei não foi abolida, ela foi cumprida. Entendeu? E ela tem o seu papel até hoje. Entendeu? Então, porque a fé sem obra é morta. Se você não gera obras, a sua fé é morta. É a palavra que diz, não sou eu. Entendeu? Então, mesmo nós estamos no tempo da graça, o que eu quero dizer? Porque já lá em Carta de Judas fala que estão transformando a graça de Deus em libertinagem. Porque ensina-se, porque estamos na época da graça, você pode viver do jeito que você quiser, Cristo já pagou o pecado, né? É só pedir perdão para Cristo e pronto. Aí você pode pecar à vontade, pede perdão, peca à vontade, pede perdão. Não é assim que funciona. Um verdadeiro salvo não faz isso. Ele vai lutar contra o pecado, entendeu? Lá em Cartas ao Romano, Paulo descreve muito bem a luta do espírito contra a carne, para você não cair no pecado, entendeu? E para você fazer as boas obras que Deus preparou em Cristo para você fazer, ajudar os pobres, os órfãos, a viúva, quem tem condição, né? Pregar a palavra, fazer várias obras aí, entendeu? Então, se você não tiver obras, sua fé está morta, entendeu? Então é isso. Então, agora, se os gentios voltar para a prática, querer fazer prática judaica igual os judeus, você está debaixo de maldição, entendeu? Mas não que você não tenha que fazer as obras da lei, entendeu? Porque é a lei de Cristo. Ou seja, Cristo listou a obra que a gente tem que fazer. Obra de justiça, andar na verdade, praticar caridade, o amor ao próximo, pregar a palavra, entendeu? Tudo isso é obra, entendeu? Não adulterar, não tomar a mulher do próximo, os 2 mandamentos, lembrei agora, não matarás e não roubarás. 10 mandamentos. Então, nós não cumprimos hoje. Se você está em Cristo e é uma boa pessoa, você mata, você rouba o seu próximo? Não. Você pode até sentir o desejo de desejar a mulher do próximo, mas você não pode pôr em prática. Você tem que lutar para não pôr em prática. Jesus falou, se no seu coração desejar a mulher do próximo, já adulteraste com ela. Mas não quer dizer que você não vai sentir esse desejo, porque nós estamos na carne. Quer dizer que você tem que dominar para não pôr ele em prática, entendeu? Mesmo assim, na mente você já está em pecado, por isso que a gente pede perdão. Mesmo os pensamentos que vão na nossa mente, às vezes são pensamentos pecaminosos. Aí você tem que pedir perdão a Deus, até pelos pensamentos. Mas Ele te lava com o sangue de Cristo, se você pedir perdão, entendeu? Só que você tem que lutar para não botar em prática. Aí, você cumpre. Se você não adultera, se você não mata, se você não rouba, você não levanta falso testemunho, você... Não adora ídolos. Você não faz imagem de escultura. Você honra pai e mãe. Você... Como que é o outro mandamento que eu listei? Tinha um outro lá para fazer 8 aqui. Não levanta falso testemunho, já foi... Não adorar ídolos, não desejar o que é do próximo, não amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Pronto, aí você já está cumprindo os 10. E você nem percebe, mas tá, entendeu? Então é isso, entendeu? Mas agora as leis que foi, como se foi, as leis que não se cumprem mais hoje, que provavelmente vai ser voltado a cumprir no Antigo Testamento, por exemplo, apedrejar adúltero, entendeu? Falar que os outros vão para o inferno, que isso pertence a Deus, né? Você pode dizer assim, se a pessoa não se arrepender,
Ela pode ir se, sempre põe o se, porque aí é a palavra que está dizendo, não é você. Você está só pronunciando o que está escrito na palavra, quem disse foi Deus, entendeu? Então, você tem que tomar muito cuidado, e a pessoa que está ouvindo também tem que saber diferenciar julgamento de repreensão. Repreensão é uma coisa, julgamento é outra. Repreender, Deus exorta a gente a repreender os irmãos, mas não com severidade. Às vezes, dependendo do irmão, você tem que usar um pouco de severidade, que a Bíblia fala. Mas na maior parte você tem que repreender, mas com, como se fala? Com mansidão, entendeu? Saber falar com as pessoas. Não é você julgar, você pode, irmão, é isso aqui, não faz isso, você vai escandalizar, você vai provocar escândalo no irmão, essa parte aqui você está errado, você me permite falar? Você está errado aqui, né? E se a pessoa não quiser ouvir, você olha e deixa na mão de Deus e pronto, acabou, não fique insistindo, entendeu? Mas você chama atenção, se ela aceitar, bem, se ela não aceitar, você joga na mão de Deus e ora por ela, que ela caia em si, caia na consciência, e reflita e pense, e se corrija, entendeu? Porque a Bíblia fala para a gente exortar, ensinar um ao outro, exortar, orientar, chamar atenção ao irmão que precisa. Eu mesmo já fui chamado a atenção várias vezes, irmão. E mudei muitas coisas na minha vida porque algum irmão me alertou. E isso não é ser bitolado nem ser religioso, porque eu não frequento religião. É você aderir o que a Bíblia está te ensinando. Se você quer ser um filho de Deus verdadeiro, um que quer agradar o Pai, que quer andar nos caminhos do Senhor e quer ter salvação, é assim, ué. Então você não quer. Aí é outra história. Se você quer vender os seus princípios para aceitar o molde do mundo, aí é uma escolha de cada um, né? Ninguém pode obrigar ninguém. É isso, tá bom? Então foi esse o vídeo que eu vim trazer. Deus abençoe. Quem quiser entender mais a respeito entre a lei e a graça, e esse sentido, porque é meio confuso mesmo, né? Eu tenho que reconhecer que é meio confuso. Mas aí quiser fazer pergunta na área de comentário, às vezes eu vou conseguir porque ler e às vezes não, tá? E quando eu conseguir ler, eu respondo. Ou na área de comentário eu faço um vídeo dando a resposta, tá bom? Ou então, quem tem meu WhatsApp, quem é conhecido meu, mande, pergunte pelo WhatsApp, eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom? Então compartilha o vídeo, deixa o like, badala o sininho de todas, se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo aos novos inscritos, tá? Amo todos vocês de coração, que Deus abençoe a vida de vocês, chuva de bênção, de muita paz, de muita alegria, de força para enfrentar as adversidades, força para enfrentar perseguições, as injúrias, difamações, porque quando estou fraco é que estou forte. Então ponha isso na mente, quando você passa por uma adversidade, por uma prova, por uma perseguição, é para purificar a sua fé, para fortalecer a sua fé. Desde que você não desista, tá? Justamente para você ficar afiado e não desistir, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo.